descritas de modo contínuo, de modo inteiro, né? Por exemplo, uma casa, duas casas, uma pessoa, duas pessoas, não existe meia casa, não existe 0,7 pessoa. Não existe 3,5 dado, né? O dado é um só, a moeda é uma só. Então, agora vamos para a distribuição contínua, onde isso não acontece, né? A distribuição contínua ela tem uma diferença, né? Que é o fato de você estar tratando com um tipo de variável muito específica que te permite, né, ter coisas quebradas, como, por exemplo, tempo, altura, dinheiro, coisas assim, né? Muito bem. Então, essa primeira distribuição aqui, que é a distribuição uniforme, ela é muito fácil, só que ela é meio confusa. Eu acho que é Mas, por ser tão fácil assim, diga. mas, por exemplo, a de Poisson, ela era discreta porque eram X telefonemas, por exemplo, mas o que mudava da binomial era o espaço amostral, Que era certo? infinito, exatamente. Tá, tá. E lá o telefonema, né, ou a quantidade de É carros que passam, discreto. ou a quantidade de, sei lá, crianças que entram na escola, né, é uma quantidade discreta, não existe meia criança, não Sim, existe meio carro, né, e assim vai. tá bom. Ah, muito bem, Tá, só para eu fixar aqui. muito bem. Então, continuando aqui. Hum. Muito bem, então vamos falar da distribuição uniforme, que é essa situação aqui, onde nós temos então uma quantidade constante na sua descrição de probabilidade. Por que eu digo isso? Porque, vamos dizer assim, por exemplo, numa situação onde você se propõe a ter uma média, sei lá, eu abro uma fábrica de salgadinhos tipo Delma Chips e quero que todos os meus salgadinhos tenham 100 gramas. Então pode ser que ocorram erros na minha máquina, alguns pacotes venham com mais de 100, outros com menos de 100, é, mas, de modo geral, tu vai ter uma probabilidade maior de ter pacotes de salgadinho perto da média, que no caso que eu tô bolando aqui é 100 gramas, certo? Uhum. Pacotinho com 101 gramas, outros com 98 gramas. De modo geral é próximo. Mas existe a situação onde não temos um padrão de média. Sei lá, o tempo que as criancinhas lá do primário, do fundamental, terminam uma prova. Não existe uma média. As crianças são meio aleatórias, assim, né? Então, numa situação como essa, não adianta você querer uma probabilidade próxima da média, né? E daí você precisa de uma distribuição que descreva isso por sua natureza, que é a distribuição normal. Muito bem. Que tem essa fórmula aqui. A normal já é uniforme. Estou falando besteira. Distribuição uniforme. É, É, tá, só para eu cheguei a abrir aqui para ver essas contínuas. Uniforme, exponencial, normal e T de student. Acho que eu usei, vi no período passado e até agora é normal e T de student. A uniforme exponencial normalmente usa e eu preciso aprender para normal, só para, assim, que eu sei que foi importante saber abdominal e Poisson, por causa da discreta e da contínua. Mas só para saber das contínuas, se eu vou usar essa uniforme exponencial, porque eu não ouvi muito esses nomes. então a gente pula elas. Vamos direto para normal. Porque Que, normal é a tabela Z e o T de Student é a tabela T. Essas duas eu usei muito período passado em modelagem e Quant 1, e agora eu, na verdade, em multivariado, eu acho que só fala de normal. Tudo tem que testar a normalidade, entendeu? Saber se é normal ou não. Nem maravilha. fala muito. Então, assim, só Então para eu já não. podemos pular para ela. Ah, então vamos para normal, que aí. De modo geral, no curso de estatística tem que ver a uniforme e a exponencial, mas se eles não Sim, passam aí, não tem problema, a gente pula.
Bem, qual que é a ideia da distribuição normal? É exatamente aquilo que eu estava te dizendo, que você tem já um padrão de respostas e você está, né, com toda uma estrutura, toda uma conta, né, que faz a probabilidade ser maior perto dessa média, né? Claro que essa Uhum. média, ela, como pode acontecer no mundo real, né, pode ser que ela tenha valores que estão muito longe delas, mas formam a média. Por exemplo, sei lá, você vai abrir uma loja de roupa, né, acho que eu já dei esse exemplo, daí só a média de idade da região ali dá 20 anos, mas só tem velhinha e criança no lugar, né? Então, beleza, a média é 20, mas não tem ninguém com 20. Então, essas distinções, elas são descritas pelo desvio padrão. Daí, de certa forma, a gente junta a média, desvio padrão e cria a distribuição normal. A ideia da distribuição normal é essa, resumidamente. Claro, como você pode ver, né, tal qual lá na distribuição uniforme que eu estava mostrando brevemente, tem uma fórmula. Só que essa fórmula, ela é muito difícil. Ela não Hum. envolve. Bem, ela poderia até ser resolvida, né? Mas não por uma pessoa, por um computador, porque é impossível resolver essa integral na mão, vamos dizer assim. Ela é impossível de calcular. Resumidamente, é impossível de calcular. Então, em vez de a gente fazer a integral para encontrar a área embaixo da curva, que é o processo que normalmente a gente faz na matemática para encontrar a área abaixo da curva, e lembrando que área embaixo da curva aqui na estatística significa a probabilidade, né? Toda vez que você calcula a área embaixo de uma curva que descreve a sua probabilidade, a gente chama essa curva aqui de função densidade de probabilidade, a área abaixo dela, então, de alguma forma, vai descrever a tua probabilidade. A ideia é essa. Só Uhum. que, às vezes, né, no caso da distribuição normal e da T-student, é impossível você resolver essa integral na mão. Então, a gente decora coisas e usa a tabela de distribuição, que é aquilo que você estava me falando agora há pouco, né? Que tinha a Tabela tabelinha na sua, Z. né? Que tinha as tabelinhas AT, a tabelinha A Z, Z. né? Z. Isso. É. Então, tem a tabela T também, tá? Que é um pouco mais difícil de usar que a Z. Então, a tabela T, eu me enrolei bem na prova. Mas é questão de treinar. Muito Sim. bem. Então, vamos começar a usar essa distribuição aqui para descrever Mas é probabilidades. por que que a distribuição normal é tão importante? Porque você precisa fazer uma prova que cai distribuição normal nela, né? Não, sim, mas por que que para análise de dados, para pesquisa, por que, entendeu? Para modelagem, a normal é tão importante? Esse tipo de distribuição, você sabe? Sim. É porque ela descreve a maioria dos processos, né? Se tu vê um processo na natureza, a maior parte dos dados está próxima da média, certo? Você vai ver muitas pessoas no Brasil com, sei lá, uma média de com 1,70 de altura ou próximo disso. Então não Ah, faria sentido eu entendi. dizer que a minha probabilidade de ter um cara ali entre, sei lá, 1,40 e 1,30 é a mesma probabilidade de ter um cara entre 1,70 e 1,80. Não é a mesma. É muito mais provável tu Entendi. achar um cara perto de 1,70 e 1,80 do que de 1,40 e 1,30, certo? Então, é por isso que a distribuição uniforme é importante ser ensinado antes. Lá tu ia perceber que nessas duas situações a probabilidade é a mesma. Lá na distribuição uniforme, né? Agora, aqui na distribuição normal, não. Devido à característica da função, você sempre vai ter uma probabilidade mais próxima da média do que nos cantos, né? A ideia é essa. E Não, mas a também, gente pode passar, só para explicar, pode passar para explicar a diferença, né? Assim, de uniforme, de exponencial, só para me contextualizar e para a gente focar na normal, porque não mas vai ser um sei. monte de conta que tu não vai usar na prova. O É, isso que importante é eu falei, tu entender a lógica aqui, né? a lógica. Que apesar de o professor não vai te cobrar isso na prova, né, o porquê das coisas, né, o porquê é porque a gente usa, né, então é importante entender. Porque assim, né, por exemplo, na época da pandemia, isso pode parecer um pouco divergente, mas não é. As pessoas, elas utilizavam essa desgraça dessa curva aqui para descrever a pandemia, né, e não Hum. serve para descrever a pandemia isso aqui. Por quê? Porque essa curva
ela precisa de variáveis aleatórias e independentes. Isso é uma outra característica, né? Para você utilizar a distribuição normal, né? Os processos que estão descritos pela distribuição normal, eles são aleatórios e independentes. Né? Diferente já da distribuição Uhum, exponencial, que você também não vai ver. uhum, Lá não é aleatório e independente. Mas aqui é. E, de modo geral, uma pandemia não é aleatória e independente, né? Ela não começa que não é independente porque outra pessoa tem que pegar a doença para você pegar, né? Então, não é independente isso, né? Você depende de outras pegarem. E também uhum. não é aleatório, porque, de modo geral, todo mundo vai pegar, né? Então, essa curva definitivamente não servia para descrever a situação. Claro que eles usaram ela para descrever por outros motivos. Mas o certo Entendi. mesmo era descrever com a exponencial. A exponencial é Ah, muito mais útil nessa situação. Por quê? Porque a exponencial descreve o que de fato aconteceu, que foi um momento com muita gente e depois, obviamente, parando, né? sim. E a ideia é essa. Então, entender, né, o porquê de cada uma é importante, sim. É importante, sim. Beleza? Então, o motivo da normal ser tão importante é justamente isso. Da natureza, nos processos humanos, as coisas costumam ter maior probabilidade de ocorrer próximo do que a gente chama de média. Ok? Tá, tá. É isso. Muito bem. Ótima pergunta. Então, como você pode ver, né, eu acho que eu já falei brevemente para você da importância do desvio padrão. E Uhum, aqui a gente tem. Oxe, por que tá travando meu PC caríssimo? Então, a importância do desvio padrão serve para isso. E ela, como você pode notar aqui, ela mostra a distância em relação à média, né? O sigma é o desvio padrão. E, por exemplo, né? Aqui é a média, a letra grega mi. A gente, digamos, tem uma média de 100 gramas e um desvio padrão de 1 grama, que seja. Então, a gente pode dizer, tendo em vista essas características que eu acabei de falar, bem específicas, que você tem uhum, lá na sua loja de salgadinho, né? Na sua fábrica, uma média do pacote tem 100 gramas e o desvio padrão tem 1 grama, ou seja, aquele para mais e para menos, 1 grama para mais e para menos, que nem na eleição, né? Daí, uhum, você pode afirmar que 68,27% dos seus pacotinhos vão estar entre, no caso, 99 gramas e 101 gramas, ok? uhum, Caso as medidas que você fez, né, digam isso. Outra coisa, aqui, né, daí você vai tendo esse padrão dos sigmas. Claro, você não precisa decorar isso aqui, mas é uma boa informação para você fazer uma estimativa quando nós formos fazer as contas de distribuição normal. Lá a gente faz a conta, chega na resposta, tranquilo. Mas às vezes só de olhar, se você decorar essas coisas aqui, ajuda a saber mais ou menos qual vai ser a sua resposta, né? Dois desvios padrões já é 95,45% de probabilidade. No meu caso, uhum, achar um pacotinho de salgadinho entre 98 e 102 gramas, né? Tem toda essa probabilidade aqui. Então perceba que quanto mais sigmas você pega, maior é a sua probabilidade, né? Você vai, em outras palavras, pegando mais área dessa curva, né? Mais área abaixo dessa curva, né? E que, de novo, uhum, na estatística é o que nos dá a probabilidade, né? Calcular a área abaixo da curva. E ele uhum, mostra aqui uma coisa importante, né? Quanto menor for o desvio padrão, mais pontuda em relação à média a tua curva vai estar. Né? Então, se você conseguir fazer uma fábrica com controle muito preciso, o seu desvio padrão vai cair de 1 grama para meio grama, para 0,1 grama, para 0,01 grama. E daí você vai ter as suas respostas cada vez mais próximo da média, mas os pacotinhos vão estar lá com 100,01 grama, com 100,1 grama, né? Cada vez mais próximo da média. Então, a probabilidade de você pegar um pacote, né, com valor extremamente próximo da média, você tem que concordar comigo que é muito maior nessa que eu estou passando o mouse aqui do que nessa, que é mais aberta, né? Essa aqui é mais aberta. sim. Existe uma probabilidade um pouco maior de eu pegar um pacotinho aqui com, sei lá, 102 gramas, né? Ou 98. Aqui não. Aqui já está com uma área baixíssima, né? Um risquinho baixíssimo aqui, indicando área. Então, de modo geral, num processo real, a gente quer diminuir o desvio padrão, diminuir erros. Desvio padrão está associado com erro. Por isso que o nome é desvio, né? Erro. Muito bem.
Então, note que eu estou falando ali de peso de salgadinho, poderia estar falando de altura de bebê, poderia estar falando de qualquer coisa. A tabela Z não sabe do que eu estou falando, né? A tabela Z é uma tabela que serve para qualquer situação. É uma tabela normalizada, ou seja, são dados específicos que a gente tem que converter os dados do nosso problema para os da tabela Z. E essa conversão se dá por meio dessa equação aqui, ok? Então, lá na tabela você procura um valor de Z, né? Você deve ter alguma tabela por aí, eu até pediria para você já me enviar a sua tabela, pode ser? Uhum. Sim. Peraí. Era aqui a mão, não, tem que procurar aqui. Tem pressa. É que é bem importante eu saber que tipo de tabela tu tem. É, eu ia fazer uma outra pergunta. Você falou que o desvio padrão tem a ver com erro. Tem a ver com erro tipo um, tipo 2, que eu também é outra que eu escutei. Ô, pessoa, que tal você começar a tomar um Rivotril, um suco de maracujá antes da aula? Você tá pulando assim muita matéria. Vamos fazer o passo a passo primeiro? É que nem outro aluno meu ali que se formou em artes queria passar num concurso para nível de mestrado de engenharia. Eu falei, cara, é que nem tu é enfermeiro no navio que tu trabalha, é que nem tu, sei lá, tu sabe limpar uma ferida, agora tu quer fazer uma cirurgia, porque tu aprendeu a limpar uma ferida. Então, uma coisa de cada vez, sacou? Primeiro me manda a tua tabela aí, beleza? Depois a gente fala sobre erro um, Eu erro vou 2, isso pegar. ali é só em teste de hipótese, lá pra frente. Inferência estatística. Tá, tabela normal a Z. Só que tem a direita e a esquerda também. Tem uma padrão. Melhor usar só uma, né? Ou todas. Tabela, tabela normal. Ai, Me quatro manda as tabelas opções. que teu professor mandou, talvez isso me oriente com o que vai cair na tua prova. Só as normal. Aí depois eu mando. Vou mandar texto antes já logo. Mas essas aqui são as que eu tenho do período passado. Mas seria bom usar, porque eu acho que na prova ele bota só. Não lembro se ele bota mais de um tipo. E algumas fui eu que peguei, ó. Esse professor aqui fui eu que peguei, eu acho. Tabela normal, tabela T-Student, várias tabelas normais. Muito bem, vamos ver a primeira. Eu não gosto de tabela que vem sem desenho. Então a primeira eu já jogo fora. Vamos ver a segunda. A segunda já veio com desenho. Legal. Então ela acumula desde o começo, né? Então é isso, né? Ele apresenta uma tabela. Então, como você pode ver, tem o mesmo desenho que eu estava mostrando para você agora há pouco, e o desenho está pintado, indicando área, indicando então probabilidade, né? Agora, onde está a probabilidade aqui? São esses numerosões dentro da tabela, né? Então, por exemplo, quando a gente vê esse número aqui, 0,9957, significaria, grosso modo, né, uma probabilidade de 99,57%. Beleza? Então, esse é o valor da probabilidade. Como é que a gente encontra esse valor de probabilidade com o valor de Z? Que na apostila mostra que obtemos por meio de uma conta, de modo geral. Né? Nós fazemos essa continha, já te explico, né, o porquê de cada coisa, mas de modo geral a gente obtém Z com uma conta. Daí, a gente olha a tabela e nota que tem Z, tanto uma coluna com Z, laranja, quanto uma linha com Z. Muito bem. Agora, por exemplo, eu faço a conta lá e dá 2,21. Então, aqui está o 2,2 e aqui está o 1. Então, isso dá o 2,21. Beleza? Sim, mas quando é que eu 2,21. sei qual a tabela que usa? Essa para a esquerda, para a direita? Exato, tem Uma. que fazer a interpretação daí, né? Esse é sempre baseado no enunciado do teu problema. Lá, a gente já vai fazer um exemplo para você entender, mas, por exemplo,
Agora que a gente tem um gráfico como esse, dá para entender que a pessoa que está usando esse gráfico está pegando a probabilidade até, né, ou até, ou pelo menos, aquelas coisas que a gente falou, né? Até Uhum. esse valor aqui. No caso do Z que eu estava supondo ali, o 2,21. Então, até um Z de 2,21, ou seja, 2,21 ou menos. Sacou? Então, se eu quero uma probabilidade ali que me dê um Z de 2,21 ou menos, então eu estou pegando essa tabela que começa da esquerda. Ok? Então, daí, de novo, vai da interpretação do teu problema. O que Mas que a gente já vai significa ver esse Z, exemplos. Z maiúsculo e o Z minúsculo? O Z maiúsculo ah, é como se fosse o nome da variável. O Z minúsculo é o valor dela. Só uma frescura que ele colocou aqui. Em vez de não colocar um número genérico aqui, ele colocou um Zzinho. Ah, tá. O Z é a variável, o Zzinho é o valor que a gente encontrou para essa variável. Beleza? Tá. Uhum. Então tá bom. Ah, show de bola. Agora, vou fechar aqui. Vou voltar para cá. Então, baseado nas informações que nós temos dos nossos problemas, nós vamos encontrar o Z apropriado para fazer a conta e encontrar as probabilidades. Vamos ver um exemplo, já que eu estou falando muito. Aqui, ó. Suponhamos que o comprimento de um tubo de PVC tem distribuição normal com média de 200 centímetros e desvio padrão de 20. Eu achei um desvio padrão meio grande para um tubo. Né? 2 metros aqui e 20 centímetros de, entre aspas, erro. Veja o gráfico dessa distribuição. Então, né, nós estamos vendo aqui uma distribuição normal. De modo geral, os tubos nessa empresa ali vão estar próximos de 200, mas alguns lá com 210 centímetros, outros 180 centímetros, outros, né, e assim vai. Muito bem. Qual a probabilidade de um tubo apresentar comprimento entre 200 e 225? Então, eu quero tirar um tubo aleatoriamente aqui das minhas amostras de tubos da empresa. Qual vai ser a probabilidade de ele estar dentro desses valores? Note que isso aqui poderia ser uma coisa de controle de qualidade de uma empresa, né? Dependendo da probabilidade, a empresa está com um controle muito ruim do tamanho das coisas, né? Então, como é que nós vamos calcular isso? Né? Perceba que a área que representa a probabilidade aqui começa do meio e vai até este valor, né? Diferente da tua tabela. A tua tabela começava Uhum. no começo, vamos dizer assim, né? A área toda Uhum. pintada até um valor específico. Aqui não. Aqui a gente começa do meio. Então, seria Uhum. interessante ver alguma tabela que começa do meio também. Vamos ver se ali você tem alguma tabela que começa do meio. Tem. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui, como você pode ver, começa do meio. Uhum. Ok? Então, numa situação como essa, seria recomendável você usar essa tabela. Seria obrigatório? Não. Dá para usar outra. Só vai ter que fazer umas Então, continhas a mais, pensar umas coisinhas ali, né? porque normalmente não vem esse desenho no exercício. Aí na apostila tá vindo, mas normalmente só vem escrito. Mas é E uma questão aí, de interpretação também, baseado em você conhecer os detalhes dos problemas, né? Não precisava do desenho aqui. Não é o desenho que está indicando que essas probabilidades são quem são. Mas só de bater o olho a gente já sabe, né? Eu, por exemplo, quando estava vendo ali os arquivos que você me mandou, só de ter visto o desenho, percebi. Essa é uma tabela que começa do meio. Mas esse valor aqui é o melhor indicativo. É porque poderia ter o desenho tá errado, né? Mas esse valor aqui é o melhor indicativo, né? Um Z de zero te deu zero de probabilidade, né? uhum. Ou seja, zero na distribuição normal significa a média. Ok? Quando o seu Z é zero, significa que você está falando da média. Ah, mas a minha média lá do peso do bebê era 2 quilos quando nasce. Mas quando a gente normaliza, ou seja, transforma aquela medida numa medida Z, ela vira zero. Então, se a média é zero, e aqui o primeiro dado que ele está me dando é zero, significa que eu estou pegando uma tabela que começa da média, ou seja, do meio. Beleza? Se você abrir a outra tabela, isso não acontece, né? Lá na outra tabela, o primeiro valor, primeiro que não é zero, né? Começa aí. Opa, Uhum. não é zero, é menos 4, né? E daí tá te dando zero também. Ué, como Uhum. assim? Porque aqui a gente tá acumulando desde o comecinho.
Então ali, se tu pegasse menos 4z, não teria área nenhuma. Daí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai chegar no zero. Olha só o valor do zero aqui. 50%. Ou seja, se nós utilizarmos uma tabela que começa a acumular a probabilidade desde o começo, a hora que eu chego no meio, eu peguei 50% dos valores. Não é mesmo? Uhum. Se eu saísse Uhum. lá do extremo esquerdo e chegasse no meio, a minha área pintada aqui seria metade da área da figura, ou seja, 50%. Né? Então é com isso que você tem certeza da tabela que você está utilizando, não precisa da figurinha. Mas claro, estou falando isso agora para você saber que existe, depois a gente vai fazer exercício e você vai decorar, não precisa ter pressa. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então fechando aqui. Muito bem, né? E fechando isso aqui também. Então, voltando para o nosso problema aqui, a gente quer saber essa areazinha. Quanto mede essa areazinha? Na matemática normal, quando a gente quer fazer área, a gente faz uma conta chamada integral. Mas aqui, como a conta seria impossível de resolver, a gente olha a tabela. Maravilha. Então, a gente vai sempre depender da tabela. Só que a tabela não tem 200, a tabela não tem 225. A tabela está normalizada. Nós precisamos pegar esses dados e normalizar. É isso que a gente precisa. Então, a gente já sabe que a média é zero. Isso é uma coisa que você tem que decorar. A média é zero, pronto. Mas esse valor aqui seria qual, então, lá na tabela, né? Eu faço essa conta e descubro. Eu vou Não, mas colocar... a média, a probabilidade da média, né? Zero, porque ali a média é 200, né? Não entendi. A Não, probabilidade da não, média, não, não. não O entendi. valor da média em Z é zero. Entendi. Probabilidade é outra história. Mas e os Probabilidade... 200 ali? Existe a probabilidade de um valor específico na distribuição normal. Por quê? Porque não existe a área de um valor específico. Se eu te perguntasse qual é a probabilidade de obter exatamente 200, não tem essa probabilidade, é zero, é impossível de acontecer. Porque não tem uma área que é exatamente a média. Lembre-se, probabilidade aqui é tamanho de área. Não tem como eu pegar exatamente a média. Tem como eu pegar a média, entre a média e algum valorzinho, que é o que está acontecendo naquele problema. Entendeu? O que eu estou te dizendo aqui é que os valores de média convertidos na distribuição normal viram zero. Eles se tornarão Hum, zero. Então, quando eu estiver falando do 200, por qualquer motivo que seja, uma vez que ele estiver convertido para valores Z, ele será zero. Agora, se ele é zero, esse cara aqui é um valorzinho um pouco maior que zero. E é isso que nós queremos descobrir agora. E daí, com esse valor, a gente consegue encontrar a probabilidade de estar entre a média e ele. Ok? tá, então a É que nem eu te per... probabilidade da média que é zero. Então a Exato, é que nem eu te probabilidade. perguntar, qual que é a probabilidade de tu achar um cara com exatamente 1,8000000 metros? Não tem, é impossível. Mas se eu te perguntar qual é a probabilidade de tu achar um cara entre 1,80 e 1,90, daí existe uma probabilidade, são entre dois valores. Aqui, como nós estamos falando de variáveis contínuas, é sempre entre dois valores para você caracterizar a probabilidade. E, de novo, uma coisa é o valor do Z, outra coisa é a probabilidade. Você usa o valor do Z para achar a probabilidade. O valor do Z não é a probabilidade. O valor do Z é uma ferramenta que você usa para achar a probabilidade. Ok? Sim, Agora vamos ver isso. mas eu ainda não entendi por que a probabilidade de eu achar um valor que é a média. Tudo bem, no gráfico aí não tem área. Mas por que que, tipo, na população em geral, se eu achar, a probabilidade de eu achar um valor que é a média é zero? Isso que eu não entendi. Ou não é normal? Porque é assim que funcionam os números. Não tenho. Eu já acabei de te dar o exemplo. Se tu não aceitou meu exemplo, eu não tenho como te explicar. Não, então, da altura, você falou da altura. Mas, vamos dizer, a probabilidade, eu tenho ali uma média de uma turma de alunos. E aí a média é 1,80. Qual a probabilidade de eu achar alunos que tenham exatamente a média? Não é zero, não entendo que seja zero. É zero, sim. Agora, por quê? Porque é. Nós estamos falando de valores contínuos. É impossível você achar o valor específico da média. Você está falando de um nível de precisão muito curto, né? 1,80. A média específica não é 1,80. A média específica deve ser um número assim, ó.
180012003 e infinito. Isso aqui é da natureza dos números. Nós estamos falando de números contínuos. É impossível você acertar exatamente o número contínuo que descreve a média. Só que veja, agora eu já estou tendo que falar uma coisa de matemática pura, né, que é da própria natureza dos números que nós estamos tentando descrever as probabilidades aqui. Né? Ou seja, está fazendo uma pergunta um pouco elevada. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de valores discretos para altura, né? Tem as pessoas com 1,80, tem as pessoas com 1,81, tem as pessoas com 1,82. Eu já estou, agora, como você pode perceber, fazendo discretamente, 1 a 1, certo? Sim. Mas é número com vírgula. É número com vírgula, mas eu estou fazendo de 1 a 1. Eu estou dizendo que não existe ninguém entre o 1,80 e o 1,81. Mas isso não é verdade. Você tem que concordar comigo. Se nós estamos falando de altura, com certeza, né, existe a possibilidade de ter pessoas que têm uma altura entre 1,80 centímetros e 1,81 centímetros, certo? Sim. Por quê? Porque nós estamos falando de um tipo de variável específica, que é a variável contínua. Se você estivesse falando essa situação que você está imaginando, mas tem as pessoas com 81, com 1,80, 1,80, tem um cara com 1,81, ok. Agora você já está tentando fazer de forma discreta, você está tentando fazer 1 a 1. Então, nessa situação aí, você não ia usar a distribuição normal se você quer resolver dessa forma o seu problema. Até daria, mas você vai ter que fazer um problema de distribuição binomial. Tá. Porque do jeito que você está falando, você está descrevendo as alturas de modo discreto. Não tem problema nenhum. Só que você vai ter que usar uma distribuição binomial. E de modo geral, quando nós estamos fazendo problemas desse, a gente usa a distribuição normal, ok? Tá. Então, aí a distinção, né, interessante que você percebeu, né? O problema é que, infelizmente, né, vai chegar na hora da prova e se você pensar assim, poxa, mas eu já vi bastante gente com 1,80 de altura, por que eu vou usar a distribuição normal? Daí você não vai resolver o problema, entendeu? Você tem que entender que tempo, dinheiro, altura, peso, são medidas contínuas. São medidas contínuas. Então você usa uma distribuição contínua. No caso, a distribuição normal. Beleza? Beleza. Maravilha. Mas interessante a sua pergunta. Bem interessante. Se você entendeu a lógica ali, tá ótimo. Show de bola. Então, legal, vamos lá. Nós estamos falando agora dos tubos. E eu quero saber, então, qual é a probabilidade de ter tubos entre 200 e 225. Maravilha. Daí, do nada, ele falou que tem a ver com colesterol, né? Caraca! O cara foi longe nessa. Tá bom, colesterol entre 200 e 225, o cara já tá tendo ataque cardíaco já, né? O meu colesterol tá quanto? Tá 100 e pouco e já tá ruim? Imagina o cara nisso, né? Então, beleza. Agora nós temos que pegar esses valores e encontrar o valor Z que os representa na tabela. Daí tu tem que entender quem é quem aqui, né? Esse X é a medida que você quer descobrir lá na tabela. Esse Mi, no caso aqui, seria o 225 para nós. A gente quer saber quanto é o 225 lá na tabela Z para eu conseguir observar a área. E, por consequência, a probabilidade. Esse Mi, a gente já viu ele algumas vezes aí nas aulas, é a média. Sigma é o desvio padrão. Muito bem. Então, no nosso caso aqui, ele deixou o X livre por enquanto, né? Mas ele vai colocar aqui 225. Ele só foi vagabundo de não ter colocado aqui, ele copiou e colou e esqueceu de trocar o X aqui por 225. Mas ficaria 225 menos 200 dividido por 20. Que deu esse número aqui, 1,25. Peraí, de onde saiu o desvio padrão aí mesmo, hein? Ele citou, né? No enunciado. Tá. Desvio padrão de 20. Tá. Isso. Daí deu esse valor aqui. Muito bem. Antes de eu te mostrar a tabela, eu quero que você entenda uma coisa que eu fui entender só depois de formar, depois de muitas aulas dadas. Esse 1,25 aqui, ok, é o valor que nós vamos olhar na tabela, mas ele já nos dá um indicativo muito interessante. Ele nos indica que esse valor que nós acabamos de obter,
ele tá um desvio padrão e um quarto da média. Né? Ele tá a um desvio padrão inteiro e um quarto de desvio padrão da média. Então, já dá para entender que vai estar, né, ali naquele 65% que eu te falei, alguma coisa do gênero, né? Se nós fôssemos fazer de cabeça. Mas nós não vamos fazer de cabeça, nós vamos olhar a tabela. Ah, Então, mas o 1 desvio padrão não é 68%? Um desvio padrão? o que que tem? Não foi o que eu acabei de falar? Então, mas aí seria mais que 68, né? Mas eu tô falando aproximação. Eu não vou mais falar esses detalhes, agora eu só vou fazer conta mecânica contigo. Ó, então deu 1,25. Esquece o que eu falei. Agora vamos para a tabela. Vamos olhar qual que é o Z na tabela. Como nós temos uma situação que começa do meio, eu vou pegar a tua tabela normal padrão de 0 a Z, que é o que está escrito lá na coisa que teu professor mandou, que é essa aqui. Muito bem. Eu já entendi que os meus dados começam do começo, né? Então é isso aqui mesmo que eu quero, perfeito. E agora eu tenho que procurar aquele valor de Z que eu obtive. O valor de Z que eu obtive foi 1,25, certo? Então eu vejo Uhum. a 2 e vou até a coluna do 5. Então deu 0,3944. O que significa que a área, opa, não é aqui, a área dessa curva aqui é 0,3944, ou seja, 39%. Beleza? Uhum. E é o que ele vai concluir aqui, 39,44%. Beleza? Aí Uhum. você pode estar pensando, mas tu não acabou de falar para mim que ia ser perto de 60, professor? Sim, seria se eu pegasse, né, um desvio padrão para frente e um desvio padrão para trás. Mas eu só estou pegando um desvio padrão para frente. Então vai dar mais ou menos ali metade de um pouco mais, né, de acordo com você, que 65%. E se você parar para pensar, 39, né, é metade de um pouco mais de 65, não é mesmo? 39 é metade de 80. Então faz todo o sentido do mundo, né? Essa lógica que eu estava te explicando. Mas você não precisa dela. O que você precisa é entender como usa essa maravilhosa tabela aqui. Então nós percebemos que nós começamos da média, é o que o problema nos propôs, e íamos para frente da média. Então nós precisamos de uma tabela dessa. A conta deu 1,25. Olha 1,2, olha o 5, encontro o número que os encontra aqui nessa tabela. Esse valor vai ser a tua probabilidade. Simples desse jeito. Em outras palavras, tem que resolver uma conta de menos e divisão e depois olhar um número. É muito fácil. Não, eu entendi o seu raciocínio, porque agora é só eu não sei, é 68 alguma coisa, mas se eu somar 68 mais 20, é, é 68% mais 25% desse 68, né? É, vai dar Vezes exatamente o número. Agora, é isso aí. Essa é a lógica. Show de bola. mais 68, 85 é dividido, mas dá mais ou menos 85, que aí, como eu só estou olhando um lado, metade, tá vendo? Eu gosto de entender, eu demoro a entender às vezes, mas eu gosto de entender. E eu Maravilha. pergunto muito por quê, às vezes, e meu marido fica irritado também. É, mas tá certo, tem que perguntar mesmo. Não sei se às vezes a gente fica puto com as crianças que perguntam um monte de porquê, mas por isso que elas viram um Zé Mané quando viram adolescente. Tem que falar os porquês, sim. Eu tenho É, 45 anos e ainda pergunto muito por quê. tá certo. É, até acho que você poderia virar uma cientista mesmo, já que você gosta tanto dos porquê. Mas essa tua área é administração, né? Eu vou fazer pesquisa em administração. Isso. Enfim, tô Show de bola. querendo. Então você está aí, encontramos uma primeira probabilidade. Vamos olhar outro problema. Aqui, ó. Agora é o mesmo tubo, ou seja, a mesma média, mesmo desvio padrão, mas ele está nos pedindo aqui alguma coisa sobre a probabilidade de apresentar menos que 190 centímetros. Nós temos um gráfico para isso? Não, ele não fez o gráfico. Então, eu vou fazer o gráfico dessa situação. Eu vou fazer o gráfico dessa situação. Porque ele quer menos que a média. Isso aí assusta a turma. Assim, ó, tu pegou umas tabelas lá legal, só que é importante você sempre se ater a usar as tabelas que você vai poder usar nas suas provas, tá? Que às vezes a gente fica viciado em usar um tipo de tabela específica que nos dão, na prova a gente não vai ter ela, a gente se ferra. Então, por exemplo,
a gente já sabe que a média é 100. É o melhor, 200 nessa situação. Uhum. E ele quer saber qual que é a probabilidade de eu ter tubos de até 190 centímetros. Então, é para trás. Para trás de 200. Uhum. Em outras palavras, eu quero encontrar essa área aqui. Ok? E Novamente, essa área toda é 100%, é um, né? a área Meio para da lá e meio curva para toda cá. seria 1. Perfeito. Sempre na estatística, você vai trabalhar com áreas que dão 100%, né? Se desse mais que 100%, ou qualquer valor que não fosse 100%, né, não valeria. Então a probabilidade toda tem que ser sempre 100%. Então tá, nós queremos essa areazinha rosa. Essa área rosa, ela é menor, ela tá para trás da média, né? Então, vamos encontrar o valor do z desse x. Então, z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, 190 menos 200 dividido por 20. Era 20 o desvio padrão. Uhum. Isso vai dar menos 10 dividido por 20 vai dar menos meio. Olha só que desgraça, deu negativo, tá vendo? Então, se deu negativo, né? Tem muita tabela que não resolve os problemas no negativo, né? Mas tu pegasse lá daquele guru, né? Ele é muito bom, eu já vi os vídeos desse cara na internet, ele é muito bom. Só que às vezes na prova eles não vão te dar a tabelinha que tu precisa, né? Da esquerda. Isso que é o Uhum. ruim, né? Aqui tu tem, maravilha, né? Então a gente só vai bater o olho e descobrir. Deu menos meio, certo? Uhum. Então eu vou até o menos 0,5 e essa aqui é a coluna do zero. Então foi justamente o que a gente pegou. Então deu esse valor aqui, 30,85%. Ou seja, Uhum. para a probabilidade do Z ser menor que 0,5, deu 30,85%, se a minha memória não me faz falhar. É Ok? isso que é isso que eu preciso aprender a escrever também, porque é a probabilidade do Z ser menor que 0,5. E o anterior de 1,25, como é que escreve? O É a anterior seria você probabilidade escrever do assim, Z seria a maior que. probabilidade de você estar entre dois valores, né? Era a probabilidade de você estar entre zero e aquele valor que tinha dado, 1,25. Ah, E tá. note que você também pode escrever em termos de x, né? Seria a probabilidade de você estar entre x e entre 200, né? E 225. Era isso, né? Tá na mesma. É, tá. Então Z. E é menor ou menor ou igual? Bem, Não de tem, é novo, né? menor ou Quando igual aí. pegar um valor específico não significa nada na estatística. Então, tu pode colocar Tá, menor igual, menor, tanto faz. Beleza? tá. Ou. Porque uma linha não tem área, né? Se eu te perguntar qual que é a área disso que eu acabei de pintar em preto aqui? Zero. Uma linha não tem área, né? Então, se você quer saber o igual, né, não tem. Porque seria pegar uma Tá, linha, né? O que é tá. muito bizarro, né? Isso é um problema entre os matemáticos. Como é que uma linha não tem área, mas infinitas linhas tem, né? Isso aqui são infinitas linhas somadas, certo? Mas é coisa de matemático, não é de quem vai para a tua área. Muito bem. Então, agora, vamos lá, vamos fazer um exemplo. O problema é que esse exemplo aqui, ele é sacana. Ele é bem sacaninha. Eu vou criar um parecido com esse do tubo aqui para você já sofrer um pouco. Eu mesmo vou criar, pô. O problema é que quando eu crio sai umas cagadas, mas o ChatGPT também cria umas cagadas. Vamos lá, eu vou criar eu mesmo, então. Se for cagada por cagada, seja minha. Sabendo que na minha fábrica de salgadinhos, cada pacote tem média de 100, ô caramba, 100 gramas e desvio padrão de 2 gramas. Calcule a probabilidade de o pacote vir com até 102 gramas. Pacote vir com até 98 gramas. Não, 98 não, daí ficou muito fácil. 96 gramas.
o pacote vir entre 100 e 104 gramas e D, o pacote vir entre 96 gramas e 102 gramas. Ok? Então, Uhum. tudo muito semelhante ao que nós fizemos, né? Primeira coisa que você vai ter que fazer para resolver a fórmula. Z igual a X menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, vá lá, encontra o Z da A para mim. E aí eu te oriento a fazer o resto. Eu gosto. E ele falava que era bom sempre desenhar. Isso, eu também falo isso. É bom sempre desenhar. É, claro, mas depois de achar o Z, né? Porque senão fica meio zoado. É, tá. Ver, eu quero 102, a média 100 e o desvio padrão é 2. Ué, deu 1, o Z. 1? Deu um, como era de se esperar, né? Afinal de contas, nossa média é 100, nosso desvio padrão é 2, então tu tá a um desvio padrão da média. Isso mesmo. Agora que nós achamos o Z igual a um, vamos procurar esse um na tabela. Pergunta, qual tabela? Tá, aí fazer o desenho é bom. Então, faça o desenho dessa situação e me mande a foto. Situação da A. Procura a probabilidade de 102. Eu vou que eu nem fui para Petrópolis cedo. Vou agora meio-dia em ponto. Ah, cara, que Meu inveja. amigo, Petrópolis é uma cidade muito legal. é, Eu já fui lá, muito legal, e tem muitas coisas do Brasil Império, né? Que me interessa muito. é, Muito legal. mandei. Quando eu fui visitar, eu contratei um guia para me apresentar as coisas lá. Nossa, tem muita coisa massa na cidade. É, Então, legal, você achou aqui a área, exatamente. Nós queremos encontrar essa área que sai do meio e vai até o 102. Então, qual tabela que você tem que pegar, né? Você tem que pegar a tabela que vai para a direita, que começa do meio e vai para a direita. uhum, E se você olhar nas suas lá, né, eu acho que você vai concordar comigo que é a tabela normal padrão de 0 a Z. Então abre lá e tenta me dizer a probabilidade. então já saí da faixa aqui. Laranja, tabela de 0 a Z. É. E aí, o Z é 1 em 0. 34,3,13? Quê? Quanto que deu? 34,3. 34,13. 34,13. Faz bastante sentido, né? Metade de 68, que seria um desvio padrão para esquerda e para direita. É isso aí, 34,13. Achasse a probabilidade. E é Parabéns. 68 quanto? 68 e 26, será? Ah, não Cadê lembro o aqui? detalhe. Deixa eu abrir aqui na postura. Bem, pega o que tu fez e multiplica por 2 que vai dar, né? A resposta. Você vai. Será que é exato? Exato? Ai, não Anyway, consigo achar parabéns, conta. tu conseguiste. Sem muita ajuda minha. Sem muita ajuda minha. Agora você pode ir para B, que eu Ah, bolei aqui. não, e é 68 e 27. O que a gente achou dá 68 e 26. Mas É, isso é grau de precisão de cada tabela, né?
Não dá pra também Entendi. achar que cada um vai fazer a coisa exata, né? Como eu te falei, não existe uma conta perfeita pra isso, né? Não existe uma conta perfeita pra isso. Um Entendi. ser humano não consegue resolver aquela integral lá. É um computador que faz, tem computador que tem mais precisão, tem computador que tem menos. Mas de modo geral é perto de 68. Agora você pode fazer a B, beleza? Faça na Tá. mesma lógica. Acha o Z, faz um desenho, procurando a tabela certa, por aí vai. É, dia 96. E, então, para 96, menos 100 sobre 2. Menos 2. E 100. Aí tem que olhar aqui na tabela o menos 2. E aí, o menos 2 é a outra tabela. É a esquerda. É a esquerda. Menos 2. 2,28. Eu também quero escrever, saber como escrever a probabilidade do primeiro, a probabilidade de o z está entre 0 e 1, certo? Certo, se você quiser, eu Ponto A, mando aqui o que eu escrevi antes, daí talvez te ajude a te deixar mais tranquilo aqui. entre 0 e 1. E o outro P é o P, P vir com até, ou seja, o Z até 60. Véi, o 2, deixa eu já achar aqui, o 2,28, 2, 2,28, 28, 87, 2,28, não, peraí, tô viajando. Eu achei o Z, menos 2. Aí eu Beleza. fui na tabela, aí o menos 2 é, é 2,28, já é o percentual isso. 2,28? Quanto é que deu? 2,28? Ah, não, né? Seria 20? Não, porque tá aqui Quanto que deu teu Z? 0,0228. Meu Z deu menos 2. Então seria dois desvios padrões, né? Então lá na nossa lógica, dois desvios padrões já é verdade. Que dois desvios padrões já é 95%, metade disso, né? Teria uns 2%, tá certo. Então tua resposta tá certa, é pequena mesmo, tá? Um Tá, mas valor aí de Z eu. igual a 2 já é um valor muito grande. Hum. Já é um valor muito grande. Na estatística, 4 já é um negócio assim impossível de acontecer, praticamente. Tá, mas eu não tô sabendo. É. 96. Eu não tô sabendo. Até 96. 96 ou menos, certo? Noven-
96. 96 ou menos. Então, eu não sei como é que tu tá a escrever aí, mas é assim, ó. O teu Z igual a 2 é bem no cantinho mesmo. Tem que sobrar, né? Se tu fizesse 2% pra cá e pra cá, né? Sobraria só 5% do gráfico. Então Não, aqui vai eu sobrar a desenhei metade errado. de 5, né? Vai sobrar mais ou menos 2,5, tá certo? A resposta tá certa. É, mas eu desenhei errado também. Ah, O daí não pode ser outro. 96, é, É, porque esse aqui 96. seria o X de 96 e aqui seria a média, né? Média de 100. É assim, né? Mas tu acostuma É, com o desenho com o tempo. peraí, calma, 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 calma. É, 2,25. Só que eu preciso conseguir. Eu fiz esse desenho agora. Eu preciso só interpretar, porque aqui é dois desvio padrão para baixo. Então, tipo, como se fosse dois desvios para baixo. E aí, o dois desvio para baixo, é, na estatística, dois desvios dá 95,45. 100 menos 95,45, Tá mais ou menos 5, né? 4, 4,55 divididos por 2, 2,275, 28. Aí, ó. Pegou certinho. Ah, Show de bola. Então entendi. o Basications aí já tá saindo. Na próxima aula a gente vai ver umas situações E onde é, o já deu. bagulho é doido. Tá, manda esse print aí, por favor. E binomial, então eu nem vou fazer, porque eu falei pro meu amigo lá do doutorado, eu falei, eu ainda tô em binomial. Ele, pra que que você tá estudando binomial? Não vai cair binomial, né? Só vai cair distribuições. Opa. É. Muito bem. Ah, mas eu queria ter feito o exercício. Mas me passa esse daí, que esse daí eu vou fazer. Tá. Agora eu Ah, não sei como é que escreve esse P, mas eu escrevo aqui, tento escrever sozinha também. escreve o quê? Ah, o P? Como Ah, é tá. que Eu fiz é? um parecido ali, né? Depois tu pode dar uma Tá. olhada e tentar. Mas é basicamente para trás, né? Ou seja, menor. Menor, né? Tu vai colocar menor. E outra coisa, não, tem coisa nenhuma. Nossa, até tem. A nossa última aula do nosso pacotinho vai ser terça que vem, tá? Só atualizando. Sim. Beleza? Ah, sim, eu vi isso agora. Eu vi isso agora, tá? Isso. Aí eu tenho que acertar com você. É, mas eu já vou ter que dar uma notícia a little bit sad. Ah, Deixa ah, eu. Que aumentou um pouco o preço, tá? ah. Daí a gente fala do preço depois. Porque as Tá, notícias tristes a gente tenta postergar, né? é. Então tá E bom. alunos que dão mais trabalho, a gente cobra mais, né?